Estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a presença de Jorge Amado na televisão brasileira. E nós terminamos o bloco anterior com um depoimento da apresentadora e cineasta Marina Persson. Ela falando, né, da vontade de viver na Bahia depois de ler Jorge Amado. Eu gostaria até de ouvir a opinião de vocês. Eu acho que o Jorge Amado fez para a Bahia, na literatura e depois na televisão, aquilo que Caetano e Gil fizeram através da música, né? Levar a Bahia para o mundo. Ou pelo menos dar ao mundo, primeiro ao Brasil e depois ao mundo, um retrato da Bahia bastante agradável, né? Apesar dos problemas todos traçados, mas de alguma forma, por exemplo, a Bahia sensual, né, Nilson? De fato, a imagem da mulher sensual ou do homem malandro que corre atrás das mulheres, das prostitutas, como o caso do Vadinho, de Dona Flor e seus dois maridos, né? Isso foi muito bem retratado na televisão através da obra do Jorge. E a televisão mostrou para o Brasil Santana do Agreste, de Tieta, Salvador, de Dona Flor, Ilhéus, de Gabriela. E, de fato, mostrou a Bahia para o Brasil, né? Tem até uma fala uma crítica que Jorge Amado recebeu uma vez, posso falar palavrão? Pode. que ele era um escritor de putas e vagabundos. E ele responde isso, inclusive isso está no documentário do Jorge Amado de João Moreira Salles. Ele fala, eu sou um escritor de putas e vagabundos com muita honra. Quer dizer, na verdade é um pouco isso, né? O retrato da realidade, né? E principalmente das camadas populares, não é, João? Eu acho que isso, por exemplo, essa projeção que teve no exterior ou no mundo todo, é justamente caracterizado nesses personagens que não existem lá fora, né? Como o Nilson disse, o malandro, né? A mulher sensual, essa sensualidade que tanto o europeu quanto o americano não tem, né? Esse savoir-faire, vamos dizer assim. Soa exótico, né? Para eles, né? É uma Bahia muito exótica, não é? Para quem está fora. E é um universo diferente. Então, quando eles entram dentro desse universo, é uma coisa totalmente nova e isso fascina. Né? Tanto é que eles adoram o Brasil justamente por isso. A razão do sucesso no mundo, talvez, se explique também por aí, né? Além, sim, claro, da qualidade do texto, da obra. Além de tudo isso, é isso daí que é mais peculiar. Eu acho que chama bem mais a atenção essa característica do próprio brasileiro, né? Que ele o tem. Que é nato, né? Pois é, acho que algumas pessoas não gostam, né, disso, porque, poxa, o Brasil é um país de malandro, enfim, de prostitutas. Não, mas eu não estou falando nesse... Eu já vi gente criticando isso. Eu não estou falando no sentido dessa malandragem aí, eu estou falando no sentido do ser, de ser caracterizado como ser, como despojado, entendeu? Que chega, que faz, que fala, que enfrenta, não é contido dentro daquelas coisas oprimidas, né? Que tem o povo europeu, porque eu tenho que ser assim, eu tenho que ser bem comportado. E o brasileiro não tem isso, o brasileiro é despojado mesmo. Eu não estou dizendo na malandragem entendeu? De ser assim... Da libertinagem, justamente. Esse despojamento do brasileiro. É uma diferenciação, né? Isso. E que chama atenção. Né? Quer dizer, nós falamos aqui dos 50 países, né, para onde a obra dele foi traduzida, mas deve ter sido mais ainda, ou talvez um número semelhante, países para onde as novelas foram exibidas, não é, Nilson? Sim. A novela Gabriela, de 1975, foi a primeira novela a passar em Portugal. E foi um sucesso estrondoso lá. Até hoje, os portugueses reverenciam a novela Gabriela, como nós também reverenciamos aqui. Ela é considerada um clássico da nossa teledramaturgia, a versão dos anos 70, e lá em Portugal foi um sucesso estrondoso. Passou lá em 1977 e a estreia teve presença de Vinícius, show com Vinícius e Toquinho. Foi feita uma noite brasileira em Portugal, para você ter uma ideia. Então, é reverenciada lá fora também, com certeza. Olha, nós falamos aqui ao longo do programa sobre a criação dos personagens. E nós temos um trechinho do documentário do João Moreira Salles, que chama Jorge Amado, né? Onde há um depoimento do próprio Jorge Amado falando da criação
desses personagens. Nós estamos falando do Jorge Amado aqui desde o início do programa, mas ainda não ouvimos o Jorge Amado falar. Então vamos ouvi-lo agora e depois a gente continua a conversa. Vamos ouvir. Eu acho que as pessoas se encontram muito facilmente nos meus livros, nas mulheres dos meus livros, em Gabriela, em Teresa Batista, em Tieta, em Dona Flor, porque nenhum desses personagens foi inventado por mim. É gente que eu conheci. Ele não inventa nada, os personagens existem, né? E as pessoas, ele disse aqui, uma das frases dele, as pessoas se encontram, né, nos meus personagens. E você disse no meio do programa, eu gostaria de aprofundar um pouquinho, se encontram para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal, exatamente. Mal, não é? Pois é. Ele criou mais de 5.000 personagens, né? Dessa maneira. Alguns ele cria, outros ele, né, acaba tirando ali enfim, do dia a dia das pessoas que ele conhece, né? Uhum. E aí acabou, enfim, principalmente em Ilhéus, eu acho que aconteceu essa grande confusão na época de as pessoas se compararem. Aí, mas hoje acho que isso já, com o tempo, isso vai se diluindo, né? Não, sim. Hoje Ilhéus, vamos dizer que vive de Jorge Amado. Claro. Porque antes o Cacau, eu acho que era a principal fonte, né, deles. Hoje o Jorge Amado agora, a gente vê por todos os lados. Faz muito tempo que eu não vou a Ilhéus. Eu vou te perguntar agora. Há um trabalho, né, um trabalho público e privado para manter viva essa memória, porque a gente vai numa cidade da Europa, tem lá uma cidadezinha, tem um escritor muito menos conhecido que o Jorge Amado, tem museu, tem documentação, tem espetáculos. Ilhéus vive Jorge Amado? Vive, inclusive eles falam, antes o Jorge era uma pessoa odiada, hoje ele é um Jorge amado. Por Ilhéus. Por Ilhéus. Existe o quarteirão Jorge Amado, que é o centro ali histórico da cidade, e eles têm a casa onde Jorge Amado morou quando era pequeno, né? E, enfim, você pode entrar, é um museu, eles... conta um pouco da história da infância do autor. Tem lá o Vesúvio, o Bataclan, tudo tem Jorge Amado. É Jorge Amado por todos os lados. Isso é bom. Quer dizer, né, para a cidade e para a memória e para a cultura brasileira, né? Essa preservação. E é até engraçado que tem, por exemplo, o lugar onde o Tunico Pessoa trabalhou, que era o cartório da cidade, hoje tem a placa lá, Tunico Bastos, a casa dele. Então, quer dizer, às vezes você... Peraí, mas será que... A realidade se mistura com a ficção. Exatamente. Né? A cidade acabou se aproveitando dessa história toda para o bem, né? Claro. Talvez. Olha, nós estamos caminhando aqui para o final do programa, mas eu gostaria de ouvir... o Nilson, logo no começo do programa, falou das 13... né, dramatizações da obra de Jorge Amado para a televisão, fora para o cinema, né? Há muito mais ainda a se fazer. Vocês acham que ainda há obras de Jorge Amado para serem dramatizadas e veiculadas pela televisão? Ou remakes, como esse de Gabriela, podem surgir de Tieta ou do Quincas? O que vocês acham? O futuro de Jorge Amado, vamos assim dizer, na televisão brasileira? Eu acho que eles vão cultivar ainda isso daí. Eles vão fazer remakes. A Globo se propôs a fazer esse tipo de trabalho agora, né? Uhum. Eu acredito que ela vai continuar fazendo isso, porque, além de exaltar mais a figura do Jorge Amado, é um tanto quanto rendoso também, né? Mas e há material ainda não explorado, Nilson? Você acha que há material ainda não explorado pela televisão, na obra de Jorge Amado? Eu acredito que sim. Eu não conheço a fundo os outros livros dele, mas ele tem uma literatura muito rica, né? Eu acho que pode ainda ter bastante coisa que possa ser explorada. Eu queria falar um pouquinho de Tieta, que Tieta no canal Viva é a novela mais pedida para ser reprisada, né? A novela dos anos 80. É a novela que é campeã de pedidos, o pessoal quer rever Tieta já desde que o canal estreou há uns 2 anos atrás. Que é um canal de reprises, né? Que é um canal de reprises, exatamente. Que é talvez a novela, depois de Gabriela, seja a obra mais famosa dele, adaptada para a TV, talvez seja Tieta. Agora, você falou uma coisa que me deixou curioso. É melhor reaproveitar na íntegra o original, ou passar outra vez, né? Passar outra vez a mesma novela, né? Ou reprisar, ou fazer remake.
Porque, você, por exemplo, no Vivo, as pessoas estão pedindo a versão original. Exato. Mas pode surgir um remake, não é? Pode Sim. surgir, desde que eles... O que é melhor? Então, para o público, estou falando, para o telespectador. Eu acho que aí existem questões mercadológicas, né? Uma novela produzida nos anos 70, ela não atende mais o mercado hoje em dia, nem para o exterior. Ou seja, não tem merchandising. Tecnológicas. Não é questão não é nem questão de merchandising, não. É questão de estética mesmo, né? A TV, ela evoluiu muito. Claro. Então, hoje em dia se produz tudo em HD. As novelas não eram em HD. Então, para o mercado lá fora, para atender o mercado lá fora, talvez não caiba mais as obras antigas. Para nós, saudosistas, eu particularmente prefiro ver a Tieta de Beth Faria do que trazer uma nova Tieta. É justamente, né? Isso que eu ia colocar, né? Para você fazer o remake, você tem que ter uma atriz, né? Não igual, mas que atenda as características de Tieta, né? Não que não seja uma coisa assim, uma diferença muito gritante. Né? A Globo mesmo, ela tem esse canal para reprisar as suas produções antigas, né? E a Globo mesmo, a TV Globo, ela não reprisa novelas muito antigas. Por exemplo, Não Vale a Pena Ver de Novo, nunca reprisa novela mais do que 10 anos. Isso. Porque para evitar comparações de qualidade técnica ou estética, né? Então, existe uma exigência, a nova geração ela não aceita mais, ela acha tudo muito escuro, tudo muito parado. O ritmo da TV antigamente era outro, era mais lento. Hoje em dia nós temos internet. É complicado trazer de volta uma obra antiga para apresentar. Né, que sempre foi terrível. Tem isso. Você falou, nós estamos mesmo no final do programa, mas você falou da nova geração em relação à tecnologia. Mas um dos nossos entrevistados, logo no começo do programa, falou que uma faixa entre os 15 e os 22 anos, mais ou menos, tem ainda um pouco de dificuldade, ou não conhecem de Jorge Amado. Esses 100 anos que nós estamos aqui reverenciando, né? E o Caminhos da Reportagem fez isso, outros programas de televisão fizeram. Eles, com certeza, dão uma reavivada, né? Nessa obra do Jorge Amado. Com certeza. E principalmente para essas gerações. Você que trabalha com jovens, com alunos, né? A importância de levar a eles esse pedaço da cultura brasileira. E é importante, né? Porque você tem que conhecer a sua própria cultura, né? Porque senão, como é que faz? E se você vai deixando, ela vai ficando meio... Vai se distanciando, né? Apesar de ser Jorge Amado. Apesar de ser Jorge Amado, vai se distanciando, porque... as coisas hoje são de uma outra forma, né? Hoje o aluno não fica mais preso a ler o livro, ele vai lá na internet e lê o resumo do livro, né? Que está lá pronto já. Tá? Então, para fazer o dever, né? Para o que você manda ele fazer. Então ali você tem que... Mas o prazer de ler... Agora, tem que adquirir esse prazer de ler, né? E buscar, é o que eu estava dizendo no começo. Ele precisa saber o que está lendo, então o professor tem que orientá-lo na leitura, né? Ele tem que buscar o que não existe ali no texto, ele tem que buscar o outro lado do texto. Né? Então, porque para a leitura tornar-se mais interessante. Porque o nosso aluno hoje ele não tem esse universo de informação. A informação dele é restrita. Sabe, apesar de toda essa tecnologia, apesar de tudo isso, ele não tem ainda formado todo um conhecimento abrangente para poder fazer as inferências dentro do texto. E é o que se faz necessário. Daí a reformulação da educação neste país. Fernanda, e a repercussão do Caminhos da Reportagem foi boa em relação a Jorge Amado? Acho que vão ganhar prêmios? Não sei, né? Quem sabe? Mas para você foi boa? Para mim foi ótimo. Você aprendeu bastante? Aprendi muito, adorei, foi muito bom ter conhecido. Jorge Amado lá nas entranhas da Bahia. Na fonte, né? Foi uma grande pessoa, aprendi muito com ele. E a possibilidade, inclusive, de novos trabalhos. Não precisa esperar mais 100 anos, né? Eu acho que esse é um problema também da televisão, né? Não precisa ficar das datas, das efemérides para você tratar de uma obra como essa, né? Acho que a gente precisa sempre estar lembrando. Ele é o nosso escritor, né? Sem dúvida alguma. Nilson, para completar, para concluir, um pouco, como é que você vê, eu falei antes, mas a perspectiva de Jorge Amado continuar
na televisão brasileira? A perspectiva é justamente através de remakes, como a gente comentou aqui, né? E também as reprises. A Globo também está lançando no mercado DVD de Tieta. A Globo está lançando DVDs de novelas e Tieta é um dos próximos títulos a serem lançados. Então, eu acho que ainda teremos Jorge Amado reverenciado na TV durante bastante tempo. Muito obrigado, Nilson. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, Jorge, pelos comentários. Eu acho que nós aqui, até de maneira crítica, homenageamos Jorge Amado. Sim, claro. Né? É melhor até fazer de forma crítica, porque nós vamos mais a fundo ainda na obra desse grande escritor brasileiro. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. Eu quero lembrar que todos podem escrever críticas, comentários, mandar sugestões de pautas para o nosso endereço eletrônico vertv@tvbrasil.org.br ou nos acompanhar pelo Twitter, @programa VerTV. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um VerTV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!